a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 28 de maio de 2021, sexta-feira, o Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os nossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Marcos narrando 2 episódios: a figueira que seca e a expulsão dos vendilhões no templo por Jesus. Narrando São Marcos, dizia que Jesus era aclamado pela multidão quando subia a Jerusalém. Jesus então chegou já tarde da noite, olhou o templo, viu toda aquela movimentação, de compras e vendas, mas como já era tarde, ele foi para Betânia descansar. Quando estava voltando para Jerusalém, viu então um pé de figueira que não tinha figueira e Jesus estava com fome. Ao chegar e verificar que a figueira não tinha frutos, então ele disse a ela que ninguém mais coma dos seus frutos. E a figueira secou e eles verificaram isso no dia seguinte. Bom, Jesus continuou a caminhada para o templo de Jerusalém e ali, vendo que eles tinham transformado o templo, que era uma casa de oração, em um lugar de profanação, um lugar de comércio, ele pega e expulsa aqueles que estavam vendendo, aqueles que estavam comprando, e não deixava que ninguém passava pelo meio do templo com todas estas coisas. Os sumos sacerdotes, diante de tudo isso que Jesus tinha feito, expulsado os vendilhões e evangelizado e educado eles, dizendo que aquilo ali não era uma casa de comércio, mas era uma casa de oração para os povos, os sacerdotes começaram a querer então matar Jesus. Mas tinham medo porque as pessoas gostavam de Jesus, as pessoas estavam maravilhadas com Jesus, com o ensinamento deles. Então os discípulos e Jesus saíram da cidade. Voltando, então, viram a figueira que estava seca e Pedro lembrou
que tinha acontecido e disse: Mestre, a figueira secou. E Jesus começa um novo ensinamento, que é o ensinamento da fé de Jesus. Versículo 22. Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditais que também o recebestes, e assim será. Se nós fizermos uma oração, então, confiantes a Deus, e acreditarmos que isso é possível, então isso será possível, então isto vai acontecer. Mas tem uma condição, diz Jesus, versículo 25. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai também vos perdoe. Vamos partir então para a meditação e perguntar para nós o que esse evangelho tem a ver conosco hoje, nestes pontos sobretudo, né? O que nós estamos fazendo na igreja? Será que nós estamos fazendo da igreja uma casa de comércio? Será que nós estamos respeitando a igreja, um lugar, a casa santa de oração? Será que nós acreditamos nas palavras que dizemos, na oração que fazemos a Deus, na fé? Será que nós estamos tendo fé? Será que nós estamos tendo fé e acreditando no poder da nossa oração, assim como Jesus nos disse, para termos fé em Deus e acreditarmos sem duvidar nos nossos pedidos a Deus, que esses pedidos serão realizados, desde que nós acreditemos e também possamos perdoar as pessoas que nos têm ofendido, para que Deus nos perdoe e todas as coisas, todas as graças, as bênçãos possa acontecer na nossa vida. Como que está o nosso coração em relação ao perdão? Como que está o nosso coração em relação à fé, ao acreditar de fato que todas as coisas podem acontecer ao nosso favor, se assim pedirmos a Deus? Rezemos a Deus nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração, pedindo a graça, então, de Deus curar as feridas do nosso coração e nós podermos perdoar os nossos irmãos, perdoar todas as pessoas que nos ofenderam, para que o Senhor também possa nos perdoar. Pedir ao Senhor a graça da fé, da plena confiança nele, do amor nele, da misericórdia de Deus por cada um de nós, para que possamos orar livremente, rezar livremente e acreditar que Deus pode realizar estas obras em nossa vida, que Deus pode realizar a nossa oração, acreditar firmemente para que as nossas orações sejam concretizadas, realizadas em nossa vida. O que nós estamos fazendo do templo, da casa do Senhor, da igreja? Peçamos ao Senhor, então, este coração manso, este coração humilde, este coração de gratidão a Deus, esse coração de respeito a Deus, à casa de Deus, ao templo, à igreja, mas não só ao templo material ali, a igreja, que tem que ter sim, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso respeito, mas o templo também do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma. O que estamos fazendo com o nosso corpo? Senhor, nós te pedimos mesmo, ó Senhor, a graça da castidade, a graça do amor, a graça do equilíbrio, da temperança, a graça do perdão, Senhor, a graça da fé, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, eu te peço, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para o nosso bem, a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.